Era uma noite fria de outono, quando o jovem escritor Jonathan Harker chegou à pequena vila de Black Hollow. O vento uivava entre os galhos retorcidos das árvores, carregando consigo o cheiro de terra úmida e folhas apodrecidas. A vila era um lugar esquecido pelo tempo, onde as casas pareciam curvar-se sob o peso de segredos antigos. Jonathan, no entanto, não estava ali por acaso. Ele buscava inspiração para seu próximo livro, e algo naquela vila isolada o atraía como um ímã. Ele havia alugado uma casa antiga à beira da floresta, uma construção sombria e decadente que os locais evitavam mencionar. A casa pertencera a um homem chamado Victor Grayson, um cirurgião que, décadas antes, fora acusado de uma série de assassinatos brutais. As vítimas eram sempre mulheres jovens, encontradas com os corações removidos com precisão cirúrgica. Grayson nunca fora condenado por falta de provas, mas a sombra de sua culpa pairara sobre ele até o dia de sua morte, ocorrida sob circunstâncias misteriosas dentro da própria casa. Ao cruzar o limiar da residência, Jonathan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ar era pesado, carregado de uma umidade que parecia penetrar até os ossos. As paredes, outrora brancas, estavam agora manchadas de um amarelo enfermo, e o assoalho rangia sob seus pés como se reclamasse de seu peso. Ele acendeu uma lanterna e começou a explorar os cômodos, cada passo ecoando como um tambor funerário. Foi no porão que ele encontrou o primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado. A porta estava trancada, mas a fechadura cedeu com um empurrão firme. Ao descer as escadas de madeira podre, Jonathan sentiu o cheiro de algo metálico e doce, um odor que lhe fez revirar o estômago. A lanterna iluminou uma mesa de cirurgia enferrujada, manchada de uma substância escura e seca. Ao seu redor, frascos de vidro quebrados e instrumentos cirúrgicos corroídos pelo tempo estavam espalhados pelo chão. Foi então que ele ouviu o primeiro sussurro. Era uma voz baixa, quase imperceptível, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Jonathan paralisou, seu coração batendo acelerado. A voz era suave, quase sedutora, mas carregada de uma frieza que lhe gelou o sangue. Você veio por sua própria vontade, sussurrou a voz. Ou foi chamado. Jonathan olhou em volta, tentando localizar a fonte do som, mas a escuridão do porão era impenetrável. Ele começou a subir as escadas, mas a voz o seguiu, cada palavra ecoando em sua mente como uma melodia macabra. Você sabe o que ele fez, o que ele nos fez. Ao chegar ao andar superior, Jonathan trancou a porta do porão e recuou até o centro da sala. A lanterna tremulava em sua mão, projetando sombras dançantes nas paredes. Ele tentou convencer-se de que tudo não passava de sua imaginação, mas a voz persistia, agora mais alta, mais insistente. Ele cortou nossos corações, mas não pôde tirar nossas almas. Naquela noite, Jonathan dormiu pouco. Os sussurros continuaram, misturando-se ao vento que batia nas janelas. Ele sonhou com mulheres de rostos pálidos e olhos vazios, que o observavam do fundo de um abismo escuro. Quando acordou, o sol já havia nascido, mas a casa permanecia envolta em sombras. Ele decidiu investigar a história de Victor Grayson, visitando os poucos moradores dispostos a falar. A maioria evitava o assunto, mas uma anciã chamada Martha concordou em contar o que sabia. Grayson era um homem amaldiçoado, ela disse, seus olhos brilhando com uma luz sombria. Ele fazia experiências com as almas das mulheres que matava, tentando encontrar a chave para a vida eterna. Mas algo deu errado, algo que ele não poderia ter previsto. Jonathan perguntou o que ela queria dizer, mas Martha apenas balançou a cabeça, recusando-se a continuar. Antes que ele pudesse insistir, ela o despediu com um olhar que misturava pena e medo. Ao retornar à casa, Jonathan sentiu que algo havia mudado. O ar estava mais pesado, mais opressivo, e os sussurros agora eram acompanhados por risadas baixas e estridentes. Ele tentou ignorar. Mas a presença na casa parecia estar crescendo, alimentando-se de seu medo. Naquela noite, ele decidiu passar a noite no porão, determinado a enfrentar o que quer que estivesse assombrando a casa. Mas ao descer as escadas, a lanterna apagou-se de repente, mergulhando na escuridão total. Foi então que ele viu. As paredes do porão brilhavam com uma luz fraca e esverdeada, revelando figuras humanas esculpidas na pedra. Eram mulheres,
seus rostos contorcidos em expressões de agonia, suas mãos estendidas como se implorassem por ajuda. No centro da sala, uma figura alta e esguia emergiu das sombras. Era Victor Grayson, ou o que restara dele. Seu rosto estava pálido e desfigurado, os olhos brilhando com uma luz maligna. Ele segurava um bisturi enferrujado, e sua boca se abriu em um sorriso que revelou dentes afiados e negros. "Você veio para nos libertar?" sussurrou Grayson, sua voz ecoando como um trovão distante. "Ou veio para se juntar a nós?" Jonathan tentou gritar, mas sua voz falhou. As figuras nas paredes começaram a se mover, suas mãos ossudas alcançando-o. Ele sentiu uma dor aguda em seu peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. A última coisa que viu foi o bisturi de Grayson se aproximando de seu coração. Quando Jonathan acordou, estava deitado no chão do porão, a lanterna ao seu lado ainda acesa. Ele olhou em volta, esperando ver as figuras nas paredes ou a sombra de Grayson, mas tudo estava quieto. A dor em seu peito havia desaparecido, mas uma sensação de vazio persistia, como se algo vital lhe tivesse sido roubado. Ele subiu as escadas, com dificuldade, seu corpo pesado e fraco. Ao chegar ao andar superior, percebeu que algo estava diferente. A casa parecia mais escura, mais silenciosa, como se estivesse segurando a respiração. Ele se dirigiu à janela e olhou para fora, mas a paisagem havia mudado. A floresta agora estava mais próxima, suas árvores retorcidas e negras como carvão. O céu estava coberto por uma névoa espessa, e o sol parecia ter desaparecido para sempre. Jonathan sabia que não estava mais no mundo que conhecia. A casa o havia engolido, transportando-o para um lugar onde o tempo e o espaço não tinham significado. Ele sentiu uma presença atrás de si e se virou lentamente, temendo que pudesse ver. Era uma das mulheres, sua pele pálida e translúcida, seus olhos vazios e sem vida. Ela estendeu a mão para ele, e Jonathan viu que segurava um coração ainda pulsando. "Ele nos roubou", sussurrou a mulher, sua voz ecoando como um lamento. "Mas você pode nos devolver o que é nosso." Jonathan tentou recuar, mas suas pernas não obedeceram. A mulher se aproximou, seu toque gelado como o inverno. Ela colocou o coração em suas mãos, e ele sentiu uma onda de dor e tristeza tão intensa que quase o fez desmaiar. "Encontre os outros", ela disse, "e nos liberte." Antes que ele pudesse responder, a mulher desapareceu, deixando-o sozinho com o coração em suas mãos. Ele sabia o que precisava fazer, mas o medo o paralisava. A casa era um labirinto de sombras e segredos, e ele não tinha certeza se conseguiria sobreviver ao que estava por vir. Ele começou a explorar os cômodos, cada passo uma batalha contra o pânico que ameaçava consumi-lo. As paredes pareciam se mover, as sombras se contorcendo como criaturas vivas. Ele encontrou mais corações, cada um guardado em um frasco de vidro empoeirado. Eram 7 no total, cada um pulsando com uma luz fraca e irregular. Ao recolher o último coração, Jonathan ouviu uma risada alta e estridente. Era Grayson, sua figura emergindo das sombras como um pesadelo tornado realidade. "Você acha que pode nos derrotar?" ele gritou, sua voz distorcida e grotesca. "Você é apenas mais um tolo, preso em minha teia." Jonathan tentou correr, mas as sombras o envolveram, puxando para o chão. Ele sentiu as mãos de Grayson em seu pescoço, os dedos frios e implacáveis. A escuridão começou a fechar-se ao seu redor, e ele soube que estava prestes a morrer. Foi então que ele lembrou das palavras da mulher. Ele apertou os corações em suas mãos, sentindo a energia pulsante que emanava deles. Com um grito de desespero, ele o jogou no chão, onde se quebraram em uma explosão de luz e som. A casa tremeu, as paredes rachando e desmoronando. Jonathan viu as mulheres emergirem das sombras, seus rostos agora cheios de vida e determinação. Elas cercaram Grayson, suas mãos estendidas como garras. "É hora de pagar por seus crimes", sussurraram em uníssono. Grayson gritou, sua forma desintegrando-se em uma névoa negra e fétida. As mulheres o seguiram, suas figuras brilhantes desaparecendo na escuridão. Jonathan caiu no chão, exausto e à beira da inconsciência. Ele sabia que a casa havia sido libertada, mas também sabia que algo havia mudado dentro dele. O vazio em seu peito ainda estava lá,
e ele não tinha certeza se algum dia seria preenchido. Jonathan deixou a casa na manhã seguinte, o sol brilhando fraco através das árvores. Ele olhou para trás uma última vez, mas a casa parecia ter desaparecido, como se nunca tivesse existido. Ele caminhou até a vila, onde os moradores o olharam com desconfiança e medo. Ele tentou contar sua história, mas as palavras pareciam se perder em sua boca. Ninguém acreditou nele, e logo ele foi visto como um louco, um homem que havia perdido a sanidade em sua busca por inspiração. Jonathan voltou para casa, mas a paz que esperava encontrar nunca chegou. As sombras o seguiam, sussurrando em seus ouvidos quando ele tentava dormir. Ele começou a ver as mulheres em seus sonhos, seus rostos pálidos e olhos vazios. Elas o observavam, suas mãos estendidas como se implorassem por algo que ele não poderia dar. Ele tentou escrever sobre sua experiência, mas as palavras não fluíam. Em vez disso, ele encontrou-se desenhando figuras grotescas e perturbadoras, cada uma mais horrível que a última. Ele sabia que estava perdendo o controle, mas não conseguia parar. Uma noite, ele acordou com uma dor aguda em seu peito. Ele olhou para baixo e viu que sua pele estava pálida e translúcida, como a das mulheres. Ele correu até o espelho e viu que seus olhos estavam vazios, sem vida. Foi então que ele ouviu a risada de Grayson ecoando em sua mente como um sino funerário. "Você achou que poderia escapar?" sussurrou a voz. "Você é um de nós agora." Jonathan gritou, mas o som foi engolido pelas sombras. Ele sentiu as mãos das mulheres em seu corpo puxando-o para o abismo. Ele tentou lutar, mas sabia que era inútil. Ele havia se tornado parte da maldição, um fantasma preso em um ciclo eterno de dor e sofrimento. E ele sabia que, assim como Grayson, nunca encontraria a paz que tanto desejava. A casa em Black Hollow ainda está lá, esperando por sua próxima vítima. E se você ouvir sussurros na noite, cuidado. Pode ser Jonathan tentando avisá-lo do perigo que o aguarda, ou pode ser Grayson, pronto para adicionar outro coração à sua coleção.